Olá, seja muito bem-vindo a essa série que agora é a série oficial do Viver de Yoga Personal. Aqui nós discutimos estratégias para que você professor de yoga, ou independente da linha yoga ou yoga, possa arrecadar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga personalizadas. E eu sou a Patrícia Zillig e o episódio de hoje é como ser valorizada ou valorizado pelos seus alunos com as suas aulas de yoga. Então, como você pode ser valorizado com as suas aulas? Então, esse é o tema de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar com uma pequena definição. A definição de valor. O que é valor? Então, o que as pessoas falam, mas como é que eu vou ser valorizado? O que é o valor? O valor é algo que as pessoas elas colocam num objeto, numa ferramenta, numa pessoa. É como aquela pessoa, aquele objeto, aquela ferramenta, enfim, vai proporcionar algo para a pessoa que está falando que tem o valor, né? Então, é uma maneira do ser humano tentar racionalizar algo que é muito subjetivo, porque o valor ele é muito subjetivo. Então, o que é um valor para mim pode não ser um valor para você. Então, por exemplo, para mim, eu valorizo muito todas as manhãs eu poder acordar, tomar um banho, praticar, fazer alguma atividade física, praticar yoga, fazer minha aula, poder tomar um suco vegetal, sabe? Eu amo tomar um suco vegetal de manhã. Isso pra mim é de muito valor. Agora, tem pessoas que odeiam suco vegetal e aquilo não tem valor. Quando eu tomo e falo, putz, que delícia. Tem pessoas que falam, não gosto disso. Então, o valor é uma coisa muito subjetiva. Então, não dá pra falar assim, não dá pra pegar pessoas diferentes e falar assim, e pegar, por exemplo, vamos pegar o exemplo do suco vegetal. Então pega ali o suco vegetal, uma pessoa vai falar assim, nossa, que legal, que delícia, eu quero. Outra vai falar, odeio. Outra vai falar, sou indiferente quanto a isso. Então percebe que a questão do valor é extremamente subjetiva, é muito subjetiva. Então essa questão do valor, ele é uma maneira, é condicionado também a falar um pouco de costumes, né? Então, por exemplo, você sempre fala, aquela pessoa tem muito valor, né? Porque tem alguns valores que são valores da própria pessoa, né? Que acabaram sendo valores mais da sociedade, como honestidade, respeito, você ser comprometido. E isso tem muito a ver também até com os valores organizacionais. Para quem já trabalhou em empresa ou trabalha em empresa, né, ou já presta serviços para uma empresa, que tem muito professor de yoga que presta serviços para empresas, tem contratos com empresas, sabe que esses valores organizacionais estão presentes e muitas pessoas são contratadas por causa disso. Se a pessoa ela tem valores muito diferentes da empresa, geralmente a pessoa não é contratada, por melhor que seja o currículo dela. E isso pode acontecer também com prestadores de serviço. Então, se você é um professor de yoga e presta serviços para uma empresa e você tem valores muito distintos e expõe esses valores de uma maneira muito explícita, provavelmente a sua parceria pode ser que não seja tão longa dentro dessa empresa, né? Então isso pode acontecer. Então, valor é uma coisa muito extremamente subjetiva. Para cada pessoa é um valor diferente. Não tem como falar assim, é isso, não é matemática, né? Então, valor é isso. E o que não é valor? As pessoas confundem muito e muitas usam a palavra valor, inclusive, para definir uma coisa chamada preço. Tá, e o que é preço? Preço é algo que tá ali. Então, vou comprar, por exemplo, isso aqui eu nem sei quanto, um copo da Starbucks de água. Eu chego lá, esse copo deve estar, sei lá, R$50, não sei, R$50. Aí você chega lá, tá lá o preço embaixo do copo, R$50. E aí você pode chegar e falar assim, nossa, mas isso tá muito caro. Por que tá caro para aquela pessoa? Porque ela não tá vendo a utilidade daquele copo para ela. Agora, aquela pessoa, se for uma pessoa como eu, que usa todo dia, que anda com copos de água todo dia e que é um grande aliado para tomar água todos os dias, o tempo todo, vai falar, putz, tá barato. Então, as pessoas confundem preço com valor. Então, o que não é valor é preço. Por exemplo, vamos lá. Você comprou, por exemplo, o seu celular. Vamos olhar um exemplo do iPhone. Um iPhone novo agora, né, que não é o caso do meu.
ele tá custando 15 mil reais, né, aqui no Brasil. Se você tiver a oportunidade de comprar fora do Brasil, vai ser outro valor. Se você for comprar, isso no momento que eu tô gravando essa live, tá? Que isso pode variar. Se você é uma pessoa que usa muito, então você usa para trabalho, você faz live, você precisa de uma memória grande, você precisa de fotos incríveis com uma definição muito alta, você viaja muito e usa tudo pelo celular, então aquilo pode ser que seja realmente vai ser um investimento, você falar, beleza, é 15 mil, mas tô topando pagar porque o que isso vai proporcionar para mim vai fazer diferença, inclusive pode ser ferramenta de trabalho, né? Agora, se é uma pessoa que que aqueles 15 mil reais representam ali, às vezes, um ano de salário, por exemplo, a pessoa vai achar caro. E pode ser que mesmo achando caro, ela compre por quê? Mas por que ela compra? Mesmo achando caro. Quantas pessoas você conhece que compram um iPhone, que ganham às vezes nem 2 mil reais por mês, e compram um iPhone de 15 mil reais? É pelo valor. É pelo valor que aquilo dá. Ah, mas qualquer outro aparelho poderia fornecer a mesma coisa, né? Um Samsung mais antigo poderia fornecer a mesma coisa para ela. Então, por que ela compra um iPhone novo? Porque tem uma questão do valor que proporciona para quem compra. É um status. Para aquela pessoa, talvez o status de ter um iPhone novo, a sensação de que ter aquilo proporciona para ela, às vezes pode ser interessante, então ela dá mais valor naquele iPhone mesmo que ela não usa tudo aquilo, né? Mesmo que ela demore um ano para pagar, entende? Então, o quanto isso é relativo, né? Então, vocês percebem a diferença do que é preço, o que é valor? Como que as pessoas conseguem fazer essa diferenciação, né? Então, por exemplo, por que algumas pessoas vão chegar para você, vão cobrar vão falar para você que a sua aula tá cara? Não sei se você já passou por isso, se alguém chegou para você já e falou assim, nossa, a sua aula tá cara. E aí você não soube o que responder. Ou falar, nossa, esse valor hora-aula é muito alto, alguma coisa nesse sentido. Quando a pessoa chegou e falou isso para você, provavelmente ela não deve ter visto, não deve ter percebido o valor agregado proporcionado pelas suas aulas, né? Então, e por que isso é tão importante, né? Por que é tão importante você colocar esse valor agregado nas suas aulas? Então, preço e valor são conceitos completamente distintos, já percebeu, né? Então, essa questão de preço o que tá ali é totalmente racional. Você pode até negociar, você pode dar uma de indiano ali, que geralmente indiano sempre negocia tudo. Tem outros povos também que gostam de negociar, mas tá lá o valor. Tá escrito, você pode até pedir desconto se for o caso, mas tem um valor X ali. Então é aquele valor, tá escrito, né? É aquele preço. Valor no sentido de preço. Agora o valor, que é o sentido de valor agregado, ele é totalmente subjetivo. Então, e por que é importante você saber essa diferença do que é preço e do que é valor? Quando você vai falar com alguém sobre o seu trabalho, sobre as suas aulas, você não deve focar no preço, você deve focar no valor. Isso para qualquer coisa, tá? Não só nas nossas aulas, quando você fornece aulas e cursos de yoga, mas qualquer coisa que você for fazer na vida, você vai prestar um serviço, uma consultoria, que seja em qualquer ramo, você vai oferecer o valor agregado, os benefícios que aquele serviço vai proporcionar para a pessoa. Ah, mas é uma filosofia. Tá, mas naquele momento você está transformando toda a filosofia de vida numa entrega, numa aula. Essa entrega é considerada um serviço, né? Aí depende como o aluno vai te olhar. E por que é importante você saber essa diferença? Porque o aluno vai valorizar você se você focar mais no valor do que no preço. Quantas vezes eu vejo por aí, às vezes algumas pessoas colocando, olha, eu ministro aulas, eu dou aulas de yoga em grupo ou personalizada por um valor bem acessível. Inclusive coloca o valor por aula, turmas disponíveis tal horário, ou por mês. Às vezes costuma ser R$100 por mês. Eu digo isso porque
eu dei esse exemplo para algumas pessoas aqui, mas eu estava conversando com uma pessoa que faz a minha mentoria também, que eu sempre estou a ideia é sempre evoluir constantemente, então estava conversando com uma pessoa que atua também na área, e ele em outros ramos, enfim, mas ele estava me orientando em relação à carreira, pai, e várias coisas. E aí ele me falou que a esposa dele pratica yoga. E aí eu falei, cara, a galera ganha muito pouco, a galera merece ganhar mais, os professores merecem ganhar mais, é um trabalho incrível, proporciona muitas coisas para as pessoas, qualidade de vida, dias, meses, até anos a mais de vida, ajuda a trabalhar a ansiedade, e comecei a falar diversos benefícios que o yoga proporciona para a vida das pessoas, né? Que vocês que praticam e ministram aula, com certeza, percebem isso também. E eu com aquela empolgação, né? Porque hoje eu ministro aulas porque eu sou apaixonada por essa filosofia de vida, né? Então, eu comecei a praticar e vi o quanto tudo isso, toda essa manancial de conhecimento, de técnicas, de tudo poderia proporcionar para as pessoas, e eu vi como uma missão de vida transmitir isso para outras pessoas. Então, eu via realmente o valor, a importância disso. E aí, eu conversando com esse meu mentor, ele virou para mim e falou o seguinte: falou, minha esposa também pratica yoga. Ela tem uma professora que ministra aula para ela, e tem um espaço, e ela vai lá uma vez por semana, mais ou menos. Aí eu falei, cara, então as pessoas ganham pouco tem pessoas que cobram muito pouco com as aulas. E aí ele, enquanto a gente estava conversando, ele foi lá e mandou uma mensagem para ela. E logo depois eu falei, olha, tem gente que ganha até R$20 por aula, né? Principalmente, às vezes se for em grupo, se for em academia, enfim. E aí ele mandou mensagem e falou, olha, minha esposa respondeu, ela paga R$100 por mês por uma aula por semana. Aí eu falei, R$100 por mês, não por aula, né? Ele R$100 por mês. É um grupo pequeno por causa da pandemia, né? Não pode ter muita gente presencial, ela avisa um pouco antes, geralmente um dia antes quando ela vai. E aí tem uns 3 ou 4 pessoas por aula. E aí eu falei, então faz as contas, né? Se você dividir R$100 e tiver 4 semanas, que é a média do mês, ela ganhou R$25 por aluno por hora. Se tiver 5 semanas, ganhou R$20 por aluno por hora. 3 alunos, R$60, né? Então, olha só, aí eu falei, ele olhou assim pra mim, nossa, né? É pouco, né? Eu falei, é muito pouco. E qual que é a diferença dessa pessoa dessa professora que cobra R$20 por aula, por aluno, e a diferença de você cobrar até R$350 por hora, por aluno, como eu já fiz? E já recebi por isso. Então, qual que é a mágica? Significa que eu tenho técnicas muito mais fantásticas, milagrosas, mais mágicas que todos os demais professores que ministram aula, que essa professora? Eu não sei, tecnicamente eu não posso avaliar, até porque eu não conheço. Mas a questão é o seguinte, a diferença básica, sem entrar no mérito de linhagem, filosofia, técnica, a questão é que eu fui lá e cobrei o valor devido. Eu fui lá e realmente vivencio o que eu ministro e eu valorizo realmente todas essas ferramentas que tem nas minhas mãos, sejam elas conceituais, práticas, teóricas, e eu vejo qual a diferença, o quanto isso agrega na minha vida. Cara, se isso agrega tanto pra mim, por que não agrega para outras pessoas? Por que eu não posso chegar para as outras pessoas e cobrar o valor devido? Né? Então, eu já cheguei a cobrar R$350 por aula, por aluno, não era em grupo. Então, por quê? Qual a diferença de eu cobrar R$350 por aula por aluno e essa professora cobra R$20? A diferença realmente está em valorizar o trabalho, em se valorizar primeiro. E por que é importante isso? Primeiro, a primeira coisa que você deve fazer é se valorizar. Olhe para você. Observe, lembra toda a transformação. Quem você era antes de começar a primeira vez que você sentou no EVA e como você está hoje. O que você agregou na sua vida, na sua capacidade
mental, de raciocínio, da sua maneira de pensar, de agir, na sua mudança comportamental, nos seus valores pessoais, no seu corpo físico, sim, no seu processo emocional, o quanto isso fortaleceu o seu emocional, quantas pessoas realmente são professores de yoga hoje e entraram já pensando, eu quero ser professor de yoga. Pode ser que muita gente tenha feito isso, mas eu vejo muitos exemplos de pessoas próximas a mim que não, quando entraram lá, não era objetivo de vida ser professor de yoga, mas tiveram contato com uma filosofia incrível que mudou a vida deles, assim como mudou a minha, e resolveu aprofundar isso e transmitir para mais pessoas. Então, esse valor, imagina, se tudo isso se proporciona para você tanta coisa legal, por que não proporciona para as outras pessoas? E por que você não divulga isso, né? Então, olha só, tem muita diferença entre preço e valor, são conceitos completamente diferentes. E se você sair divulgando a sua aula pelo preço, se você quiser que as pessoas venham para você, sentem no EVA, na sua frente, ou que seja no computador, se você ministrar aula online, e elas estejam ali somente porque a sua aula é a mais barata que ela encontrou, essa pessoa também vai embora por preço. Ah, é um jargão de marketing. Sim, mas se a pessoa, se ela veio através de você, ela veio para você e ainda você negociou, você faz, vamos usar esse exemplo aí dessa professora que eu nem conheço, tá? Essa professora de yoga que cobrou aí da esposa desse mentor que eu estava conversando, R$20 por hora. Se ela achar legal, fala, legal, eu vou lá, faço umas aulas de alongamento, eu vou lá, eu faço uns respiratórios que eu acho interessante, tô aprendendo a respirar melhor. Tá, aí ela viu esse valor, né? Falou, que legal. Só que se você, durante essas aulas, não agrega mais valor, não fala sobre os benefícios das técnicas, os benefícios de todo esse conhecimento que a pessoa está travando ali, o que vai acontecer é, se a sua vizinha do lado resolver ministrar aula de yoga também, aí o que ela vai fazer? Ela vai querer também por preço. Aí ela vai lá e vai começar a cobrar R$15 por hora dos seus alunos. Aí o que você vai fazer? O que a pessoa vai fazer? Pô, ela veio por preço. A do lado dá a mesma coisa na cabeça da pessoa. Se você não conseguiu agregar valor nas suas aulas, ela vai lá pro lado. Ah, mas pô, R$15, aí no final do mês ela vai ter uma economia de R$20, que não paga, às vezes, nem o sorvete que ela tomou na rua, sabe? Se você for tomar um sorvete mais nobre, aí você paga mais caro que isso. Não paga nem o iFood, porque às vezes paga, dependendo de onde você pede um lugar mais legal, R$20 é só a taxa de entrega. Então, mas para aquela pessoa não faz a diferença, né? Aqueles R$20, mas provavelmente ela vai pelos R$20, a menos que ela vai pagar, porque é dinheiro. E eu vou dar esse exemplo, e eu tô falando desse exemplo dessa pessoa, desse meu mentor, e ele é um cara que ele fatura milhões por ano. Então a esposa dele não é uma pessoa que não tem condições financeiras. Mas e por que ela escolhe? Porque aparentemente, geralmente as pessoas quando começam a praticar acreditam que é tudo a mesma coisa, né? Ah, essa aula, essa outra e tal. E como é que você vai se diferenciar nesse mercado? Como é que você vai ser um profissional que as pessoas vão falar, putz, eu quero fazer aula com a Paty, eu quero fazer aula com o fulano, eu quero fazer aula com o ciclano. Por que ele vai escolher você? Pelo valor agregado das suas aulas, pelo valor de entrega, pelo quanto você entrega. E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Por que eu já cobrei R$350 por aula por hora? Na época que eu cobrei esse valor, isso já a primeira vez que aconteceu isso já faz alguns anos. Eu tinha começado a ministrar aula, acho que há uns 3 anos, e veio uma pessoa que é muito destaque, um dos profissionais mais renomados na área que ele atua. Eu não vou nem falar a área, porque se eu falar, as pessoas podem até conectar. E aí, essa pessoa veio me procurar, né? Até porque, por indicação de um outro aluno que fazia aula comigo também, e que era amigo dele.
E por coincidência eu já conheci esse cara, porque ele tinha sido meu professor, enfim, eu já tinha tido contato com ele num outro projeto de uma empresa. E aí aconteceu o seguinte, ele veio falar comigo, ele falou, bom, o cara indicou, eu quero fazer, né? E aí foi. E aí, na época, eu lembro que eu cobrava 200, 250 reais pela maioria das minhas aulas, principalmente se fossem aulas avulsas. E por que eu cobrei mais nesse caso? Porque eu resolvi explorar a aula? Não, porque era uma aula mais distante, eu teria que me locomover mais, né, para aquela região. Era presencial. E também porque eu sabia que se eu cobrasse um valor muito menor, a pessoa não iria valorizar minha aula. É muito louco isso, né? Quantas vezes você se inscreveu em algum curso, ou ganhou algum curso, ou ganhou algum livro, e você ganhou, né? Você não pagou nada por aquilo, e você não fez. E por que você não fez? Você não pagou nada mesmo, né? Então você não fez. Isso acontece também com aula, viu? Porque se a pessoa paga pouco, ela falou assim, é 20 reais por aula. Mas eu não consegui hoje, mas tudo bem, aí eu vou cancelar, mas eu vou só perder 20 reais porque eu cancelei em cima da hora. Isso é, se você realmente fez o acordo com a pessoa de que se ela cancelar em cima da hora, você vai cobrar mesmo assim, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas se você fez, a pessoa vai pensar, tô perdendo só 20 reais. Às vezes não tá perdendo nada, porque eu já vi gente não cancelar e não fez esse acordo e o aluno cancelar e a pessoa ainda vai repor. Enfim, isso deixa para outro vídeo. Esse assunto é profundo, esse assunto é sério e aí a gente deixa para outro vídeo. Então, o que acontece? A pessoa pensa, vou perder só 20 reais, mas eu prefiro ir, é o único horário que a minha manicure tem livre. E ela, pessoal, vai fazer manicure ao invés de fazer aula com você. Por quê? Porque ela pensa que 20 reais não é muito e ela não consegue ver o valor da sua aula e ela prefere ficar com as unhas mais bonitas do que trabalhar ali os respiratórios e a ansiedade. Enfim, isso pode acontecer. Porque falta realmente você colocar valor nas suas aulas. Falta você agregar valor no momento de você cobrar as aulas, inclusive, né? E esse é um momento muito interessante para você definir o valor. Como é que você pode fortalecer isso, né? Falar assim, mas eu cobro muito pouco. Como é que eu viro a chave? Como é que eu viro a chave de preço para valor? Eu não vou falar que eu já cobrei muito pouco e virei a chave para cobrar muito. Eu sempre vi meu valor. Quando eu fiz a mudança de sair para a empresa, para ministrar aulas de yoga, para viver essa filosofia, para compartilhar isso com o mundo, eu já sabia da importância e do valor que esse conjunto de técnicas, esse conjunto de conhecimento tinha. Então, eu cobrei o valor devido desde o começo. É lógico, no começo você cobra às vezes um pouquinho menos, tal, até pela insegurança, mas do começo de profissão, mas logo depois, eu nunca cobrei pouco. Sempre cobrei um valor acima. Muitas vezes os meus colegas cobravam e cobram, e sempre tive agenda cheia de alunos. Sempre quando alguém procurava por aula personalizada, principalmente na escola onde eu estava ou na região, me procuravam, porque eles sabiam que eu ministrava aula de yoga personalizada e que eu tinha muitos alunos, então naturalmente um aluno indicava o outro, então enfim. Mas como é que você vira isso? Então a primeira coisa é você se valorizar. Valorize o seu trabalho, valorize o que você tem em suas mãos. Coloque, nem que você tenha que fazer um mural, nem que você tenha que colocar no papel, coloca lá. Como eu era antes de começar a praticar, como eu sou agora, quais são os ganhos, quais são os principais benefícios, tá? Para ajudar um pouco nesse tema, eu trouxe aqui, eu já falei um pouquinho, acho que sobre essa pesquisa da Fiocruz, estou olhando aqui só no meu notebook para falar realmente, não colocar nenhum dado, né, diferente. Mas logo no começo, quando teve o isolamento social, enfim, muitas pessoas começaram a procurar por terapia, por programas, projetos, atividades integrativas, como eles estão chamando agora. Eles estão chamando de saberes e práticas tradicionais integrativas complementares em saúde. Esse foi o nome que foi dado pela Fiocruz e pelo Centro Universitário Arthur Sá, Faculdade de Medicina de Petrópolis, tá? Então, essa foi uma pesquisa falando sobre práticas integrativas e complementares em saúde, que eles chamam de PICs.
Desde essa época começou a ser incluído como uma atividade necessária, um PIC, né? Lembra de PIC? Prática Integrativa Complementar em Saúde. E aí eles consideraram que essas técnicas, essas atividades são muito importantes na vida das pessoas, principalmente no momento de isolamento social, né? Então, eles começaram... E aí isso foi tão importante, para você ter uma ideia, que essas atividades, elas foram incorporadas até no SUS. Então, você pode encontrar até aula de yoga no SUS hoje, né? E esse estudo, ele fala que as pessoas começaram a procurar muito mais por terapias como acupuntura, meditação, yoga, homeopatia, que eu não sei o que é, musicoterapia, quiropraxia, reiki, chantala, enfim. Foi uma série de práticas que as pessoas começaram a buscar. Então, quer dizer, essas práticas, elas estão sendo procuradas cada vez mais pelas pessoas. Então, quer dizer, é algo que está cada vez mais latente. Antigamente as pessoas achavam yoga como algo que não era tão necessário, mas hoje as pessoas já estão vendo que você trabalhar o seu corpo de diversas maneiras tem uma grande valia. Então, por exemplo, quando você faz uma técnica de flexibilidade, você alonga o seu corpo e sente menos dores quando você vai ficar o dia inteiro sentado trabalhando. Quando você aprende a respirar melhor, você consegue administrar melhor a sua ansiedade. Quando você está com muito sono de manhã, e pode ser que você esteja passando por um momento de muito estresse e tal, e tomando mais café, você pode acarretar uma úlcera. E você pode substituir um café por um respiratório acelerado. Então, olha quantas coisas você pode agregar na sua prática, né? Outra coisa também, a gente já começou a perceber também, não só flexibilidade, né? Você faz técnicas musculares também. Geralmente as práticas têm técnicas musculares e você mostra a importância de você estar com o seu corpo fortalecido, mesmo que você fique muitas horas sentado, né? Então você pode ali dar alguns treinamentos. E outra também, da mesma maneira que a sua musculatura fortalecida traz um bem para você, a musculatura do cérebro também. O cérebro é músculo, você tem que trabalhar ele. Quanto mais você trabalha, mais ele fica ali mais ele vai entendendo, mais ele vai se fortalecendo, né? Então, a prática de concentração, meditação, quanto isso impacta nas pessoas. As pessoas agora elas olham isso de uma maneira mais assertiva. Antigamente era como se fosse algo muito alternativo. Hoje em dia não, já se tem vários estudos sobre os benefícios da meditação, do yoga. Então você pode trazer esses dados, essas informações para suas aulas. Não só para suas aulas, para a sua comunicação. Quando você for falar com um aluno, quando você for falar sobre alguma coisa nas suas redes sociais. Então traga esse valor. Mas aquilo tem que ser verdadeiro. Se você não acreditar no valor que você proporciona para as pessoas, na hora que você for falar sobre isso, vai parecer inseguro. Então, primeira coisa é você realmente acreditar que o que você tem em suas mãos é muito foda. É incrível. E que você pode transmitir isso para mais pessoas. Então isso acaba sendo a sua missão de vida, que é uma missão muito linda. Então é só você mostrar para as pessoas o quanto realmente tudo isso que você ensina para elas tem valor. O quanto você consegue transmitir para elas. Essa mudança de chave, de preço para valor, faz uma completa distinção em como o aluno vai observar você, em como o aluno vai classificar você. Então, por exemplo, ele vai falar, putz, eu prefiro fazer uma economia em manicure, que sei lá, custa agora, vamos colocar um preço médio, R$50 uma OIP, sei lá, uns 60, ou eu prefiro pagar uma aula de R$250 de um professor personal, né? Então, às vezes ela vai economizar naquilo para poder pagar sua aula, mas por quê? Porque a pessoa fazer ou não as unhas pode ter um impacto no dia a dia da pessoa,
Ah, até pode, dependendo da profissão dela. Mas qual vai ser o impacto se ela deixar de fazer sua aula? Se ela deixar de estar com você naquele dia, naquele horário? Como vai ser a semana dela? E essas coisas, as pessoas só vão começar a perceber a partir do momento que você falar. Ah, mas eu não preciso ficar falando do valor das minhas aulas, né? Do valor que eu digo valor agregado, tá? Dos benefícios que as técnicas e todos os conhecimentos proporcionam. Sim, você precisa. Se você não fala, a pessoa não percebe muitas vezes. Quantas vezes aconteceu eu sempre fortalecer alguma coisa, passar um conhecimento em todas as aulas. Aconteceu o caso, foi muito curioso. Eu tive um aluno durante muito tempo fazia uma aula em grupo comigo e eu sempre, assim, constantemente, durante os 2 anos, eu passava aquele conhecimento, aquela técnica. E aí teve uma aula que eu fiz completamente diferente, enfim, com uma outra pegada, mas eu transmiti aquilo de uma outra maneira. E ele falou, pô, nunca tinha percebido isso. Eu tipo, criatura, eu faço isso em quase toda aula. Só que aí eu mudei o como passar aquilo e aí a pessoa entendeu de outra maneira. Então, uma das missões do professor, de quem ensina, de quem transmite, independente de qual filosofia ou de qual conteúdo, é repetição. Quanto mais você repete, mais o aluno vai assimilando aquilo. Então, muitas vezes aquele aluno está disperso naquele dia, ele não vai assimilar, ou a vivência vai ser diferente, porque nós estamos diferentes a cada dia. Então, você deve fortalecer sim. Não é você ser chato, tá? Tem a diferença entre você ser chato e falar toda hora, ficar fazendo com que a aula seja comercial. Não, não é para ser comercial. É você realmente ser sincero. Existe um ponto, dois pilares, que eu falo bastante sobre essa questão, principalmente no meu curso, que permeiam todo o processo de você viver de aula de yoga personalizado, que é ética. E a outra coisa é você ter realmente essa transparência, essa questão profissional. Então, a ética, ela tem que realmente vir em tudo. Então, tem que ser verdadeiro. E a excelência profissional também, você tem que dar o seu melhor ali. Se você sente que não está preparado, se prepare. Se você sente, trabalhe essa insegurança, né? Isso a gente dá para trabalhar num outro vídeo com mais profundidade, mas trabalhe a sua insegurança. Por que você não está conseguindo realmente colocar valor agregado nas suas aulas? Só para fazer um parênteses, né? Depois a gente pode aprofundar esse tema, mas quando acontecia uma situação muito específica, por exemplo, entrou um aluno para que eu fosse ministrar aulas para ele personalizadas, e aquele aluno tinha uma condição muito específica e eu nunca tinha trabalhado com aquela condição física ou de saúde específica. O que eu fazia? Eu conversava com alguém, conversava com algum médico. Olha, o que eu posso ministrar, o que eu não posso? Eu sempre fiz isso. E eu falava, sempre fui muito sincera, olha, é o seguinte, para que a gente comece o nosso processo de aulas, o pré-requisito é você passar com este médico, ele vai fazer uma avaliação, ele vai fazer isso para você. Aí você volta comigo e a gente monta o seu plano de aulas. Eu nunca cheguei a falar assim, não, todo mundo pode, não sei o quê. Não, eu sempre fui muito sincera e ao falar que eu precisava desse apoio para eu ter certeza o que poderia dar para aquela pessoa, não. Então, realmente a aula personalizada é personalizada de verdade. Você tem que trabalhar de acordo com as necessidades e expectativas daquela pessoa que está ali com você, né? Então, e isso faz toda a diferença na questão do valor e preço. Por que eu sempre cobrei mais caro e as pessoas queriam fazer aula comigo? Porque eu realmente, verdadeiramente, pegava, desde sempre pego na mão do aluno e quero fazer evoluir. A toda aula eu gosto de empurrar o limite um pouquinho mais pra frente. A questão não é o aluno colocar o pé na cabeça nem nada disso, mas a questão é você trabalhar o desafio, trabalhar as metas, trabalhar a pessoa perceber a evolução dela. A partir do momento que a pessoa perceber que ela está evoluindo, e você mostrar que ela está evoluindo, que é outra coisa que às vezes a pessoa não percebe, aí ela vai dar mais valor pra você. E aí ela não vai deixar de fazer aula com você porque o vizinho tá cobrando ali R$10 mais barato. Entendeu? Realmente o aluno sabe o valor que você tem, o valor que as suas aulas têm.
E o primeiro passo para que tudo isso aconteça é você se valorizar. Valorizar tudo que você tem em suas mãos. Ter a certeza absoluta que todo esse manancial de conhecimento, todo esse manancial de técnicas que você tem em suas mãos é muito precioso. Valorize isso, se valorize. A partir do momento que você se valorizar, o seu aluno também vai te valorizar. E aí você vai começar a vivenciar outro patamar de trabalho, porque você vai poder realmente viver de aula de yoga personalizada, sem ter que perder tanto tempo com deslocamento, ou ganhando muito pouco por aula, ou ter que ficar concorrendo por preço. Então, não vá por preço. Olhe o seu valor. Não se compare. Preço é uma coisa, valor é outra. São coisas completamente diferentes. E para você realmente conseguir entrar nessa e se diferenciar, realmente ser um professor de yoga ou uma professora de yoga de sucesso, que você consiga ali faturar, ganhar mais de 5.000 por mês com aula de yoga personalizada e você viver bem, é necessário que você confie em você, se valorize e saiba a diferença entre preço e valor. E aí os seus alunos também vão entender isso e também vão começar a mostrar isso através da atitude deles, que eles vão ficar com você, independente se o seu vizinho cobrar mais por isso, mais por uma aula, porque eles sabem o quanto você agrega na vida deles, o quanto você já agregou e o quanto eles podem continuar evoluindo com você. Então, não tenha vergonha, não tenha receio, não tenha medo de cobrar o valor que deve, porque você realmente transforma a vida de outras pessoas com todo esse conhecimento que você tem, tá? Então, faça isso, acredite em você e comece a trabalhar isso dentro de você para que depois, logo em seguida, isso se reflita nas suas aulas, nos seus alunos e em toda a sua vida, né? Porque quem não quer ter alunos que valorizam você? Quem não quer ter pessoas que realmente olham pra você e falam, putz, esse cara é foda pelo que ele ensina, ou essa menina é muito boa, eu vou fazer aula com ela. Então tem muita gente que faz isso. Só tomem um cuidado final, uma orientação final, que existe uma diferença grande entre o aluno valorizar você e o aluno idolatrar você, tá? Isso não. Esse não confunda uma coisa com a outra. O aluno, ele tem que valorizar você pelas suas aulas, pelo quanto você agrega pra ele, realmente. Mas tem uma diferença, ele não deve idolatrar você, tá? Idolatração, enfim, é outra coisa. Não sei se é assim que pronuncia essa palavra, mas enfim. Não, são coisas completamente distintas. Ele deve realmente valorizar você de maneira muito racional, pensando vivenciando o quanto você agrega pra ele, tá? E não olhando com um olhar de cego, como se fosse, né, algo, tudo que ela fizer tá bom. Não, tá? Tem essa diferença. Realmente você deve mostrar os benefícios, mas não de maneira cega. Mostre o quanto você valoriza a evolução dele e mostre quais são os benefícios da prática de maneira racional, tá? Faça com que ele veja. Não, assim, aquele cara que é totalmente cego, quer que você... Ele tá procurando alguém para ser o guia. Não, assim, fuja desses alunos, porque são alunos que podem te dar problema. Ou logo no começo, eduque-os para que eles sejam mais parceiros, inclusive podem se tornar até amigos. Quantos alunos meus se tornaram meus amigos? Então, eduque-os para que eles vejam em você um profissional que realmente vai trazer coisas legais para eles, vai trazer uma mudança comportamental, uma mudança de vida através das aulas de yoga. E não o cara que vai realmente ser o guia, enfim, nada disso. É realmente através do resultado dos benefícios que a sua aula proporciona. Então, só fuja dessa questão do aluno que idolatra demais, não é? É realmente, o aluno tem que valorizar você pelo que você é, pelo que você proporciona para ele, tá bom? Então, esse tema de hoje é importante falar que o primeiro passo realmente é valorizar você, valorizar o seu conjunto de técnicas e conceitos, o seu conjunto de conhecimentos que você tem sobre yoga. Valorize tudo isso e transmita isso de uma forma muito natural para os seus alunos.
transmita isso de uma maneira muito natural para as pessoas que vêm procurar você sobre esse tema. A partir desse momento, você vai virar a chave, vai virar o jogo e vai perceber o quanto as pessoas valorizam mais você e o quanto tudo isso fica de uma maneira mais orgânica, e aí você pode sim viver de aula de yoga personalizada e muito mais feliz, com um patamar muito melhor, que você vai fazer acompanhamento de aluno, então tudo isso fica mais gostoso, você não tem que ficar correndo por aí de uma aula para outra, e às vezes você nem consegue montar a aula direito para o aluno, então tudo isso se torna de uma maneira mais sustentável, uma maneira mais saudável de você lidar com a sua profissão. E você vai ter mais tempo livre para você fazer suas coisas, né? Dormir bem, se alimentar bem e até fazer outras coisas para você, principalmente você praticar, tá? Que instrutor de yoga tem que praticar também. Você primeiro é praticante, depois você ensina. Então, ficamos por hoje por aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, coloca nos comentários. E nós falamos em breve sobre os demais temas, sobre os profissionais de yoga, de como você pode sair de onde você está, mesmo se você for um professor de yoga iniciante, mesmo se você tiver acabado de se formar, e você pode ganhar mais de R$5.000 por mês com aulas de yoga personalizadas. Um grande abraço e continue me acompanhando por aqui.